Em meio à pandemia do novo coronavírus, o lançamento comercial do novo Fiat Strada teve de ser adiado. O carro está pronto, o investimento foi feito, porém o payback, ou seja, o retorno, não chegará nesse momento. Está começando o Hidroscast, seu podcast de engenharia e negócio. Eu sou André Habib, assessor de gestão de pessoas e gerente de projetos de produção. E eu sou o Bruno Oliveira, assessor de operações e gerente de projetos de produção. Eu estou muito feliz, pois esse é o primeiro Hidroscast e você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de payback, um assunto que parece ser muito técnico, mas nós vamos mostrar que é algo nada complicado e tem tudo a ver com o momento de agora. Fique com a gente. Tem muito, né, Bruno? Tem muito esse fantasma, né? Payback. O pessoal fica muito preso esse termo que é um termo em inglês, é uma parada muito, muito bonita. Então, o pessoal fica muito nesse fantasma que tem. E que é uma coisa que é muito importante, né? O payback é uma ferramenta, um estudo muito importante. Ainda mais no atual contexto que a gente está enfrentando aí, o Brasil, né? O Brasil e o mundo, na verdade. E onde investir em um novo empreendimento é algo que deve ser profundamente estudado. Sim, e não só nesse momento de pandemia, mas como geral, o Brasil sempre teve um cenário muito complicado para investimentos, né? Um cenário muito complicado para o empreendedorismo. Nós temos um povo empreendedor que faz muito, geralmente a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas nem sempre administra bem. Ela é muito boa ali em ser um padeiro, cozinha muito bem, faz tudo direitinho, mas às vezes ela se perde ali no preço que vai vender, em como administrar o seu negócio. E o payback, que nós vamos falar mais um pouco, ele ajuda antes no planejamento, que também muitos negligenciam. Mas falando do cenário do Brasil como um todo, do empreendedorismo aqui, eu peguei alguns dados da Sebrae que dizem o seguinte: 80% das microempresas fecham antes de completar um ano. Ou seja, quase todas as microempresas fecham antes de completar um ano, logo no começo. Alguns dos motivos são: 7% fecham por falta de lucro, 20% fecham por falta de capital, ou seja, ele não sabia que seria preciso tanto capital para investir naquele negócio, e 50% não sabiam nem dizer se tinham lucro ou prejuízo, eles não sabiam nem o fluxo de caixa da empresa. Então é um cenário muito difícil de se empreender em grande parte do Brasil, né? Principalmente nos microempreendedores. E qual a importância do payback e o que é o payback, como isso poderia ajudar essa pessoa. Exatamente, Bruno. Como você disse, aqui no Brasil a gente tem muito empreendedorismo de necessidade, que é aquela pessoa que foi demitida do seu emprego ou não está conseguindo um emprego e precisa de uma renda imediata, precisa fazer dinheiro, né? De grosso modo dizendo. Então, começa a vender uma coisa e sem ter um estudo, uma base concreta desse empreendimento, que muitas vezes ela está empreendendo, mas nem sabe o que é um empreendedorismo, sabe? E a gente tem um empreendedorismo de oportunidade também, que é algo que é mais estudado, tem mais um planejamento, sabe? Vai um pouco divergindo desse empreendedorismo de necessidade. E nós criamos esse podcast justamente para entregar um pouco de informação, um pouco de educação, para contribuir para esse país empreendedor, mas que pouco conhecimento tem sobre área financeira, como administrar o seu negócio. E nós, como atuantes dessa área, queremos passar o pouco de conhecimento que nós temos com você, ouvinte. Então, Habib, eu queria te perguntar agora, afinal, o que é esse payback? Então, Bruno, vamos explicar o que é o payback. Então, basicamente, não é nada monstruoso, né? Então, basicamente, ele é um cálculo que dá ao gestor a estimativa de quanto tempo vai levar até que ele recupere a sua aplicação inicial, o seu investimento, digamos assim. E apresenta diversos fatores que podem influenciar no seu payback. Em geral, esse retorno pode acontecer entre meses ou até anos, depende muito. Depende muito do valor do investimento e do tipo de negócio que a pessoa está inserida. No caso da Fiat Strada, que a gente citou no começo, né, o investimento foi feito naquele produto. Ele não teve ainda o seu
payback. Ele ainda não foi pago porque ele não pôde ser vendido comercializado. E aí, a partir de certo número de vendas, o investimento feito naquele carro seria devolvido. Mas falando um pouco mais sobre como é calculado esse payback, é, é complicado entender isso, Habib? Como é a fórmula disso? Como o ouvinte pode entender isso de forma bem simples? Então, de uma forma bem direta. Na realidade, né, existem dois tipos, né? O payback simples e o descontado. Explicando um pouco o payback simples, ele é igual ao investimento inicial dividido pelo resultado do seu fluxo de caixa. E você deve levar em consideração todos os custos relacionados ao investimento inicial. Você deve levar em consideração os funcionários, os equipamentos e as despesas administrativas e operacionais. Só que, explicando um pouco mais sobre o simples, ele determina o tempo necessário para a recuperação do investimento, né? Mas ele não leva em consideração o valor do dinheiro ao decorrer do tempo. Isso é algo muito importante, né? Porque a inflação existe. Os R$ 3 que hoje você compra um macarrão não vai comprar ano que vem, provavelmente. O dinheiro ele perde valor ao passar do tempo. O investimento inicial que tem um valor hoje não será tão grande no futuro. Então, a grande diferença do payback descontado é que ele desconta do dinheiro essa perda monetária, o valor que ele perde ao decorrer do tempo. Então traz algo mais real do que o payback simples, algo mais próximo da realidade. Mas é óbvio que não é possível prever o futuro. Esse cálculo não é milagroso e vai dizer exatamente o que vai acontecer. Pois, por exemplo, nesse momento que nós estamos, muitas empresas tiveram que fechar e parar o seu processo de evolução e estão com menos receita. Isso logo irá aumentar o tempo, né? Porque influencia no fluxo de caixa, influencia na parte de baixo da nossa equação. Por isso que quando se trabalha o payback, se trabalha geralmente em 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista, que traz ao gestor mais opções ali de análise para enfrentar qualquer problema, né? Estar à frente do problema. E uma das vantagens, né, em tempos de crise, que é comum, né, que muitas pessoas apertem os cintos quando o assunto é investimento, né, Bruno? E isso é extremamente normal, tem como compreender, mas tem outras pessoas que olham esse cenário como um momento cíclico. Qualquer economia passa e também encaram como uma oportunidade para poder investir nesse momento. E é bem importante o estudo do payback, né, para você ter mais segurança quando você for fazer seu investimento, digamos assim. Mas, Habib, o payback ele é usado por empresas, é um indicador que é aprovado. Então, várias empresas utilizam esse payback. Vou trazer aqui alguns exemplos de grandes empresas no ramo das franquias que utilizam essa ferramenta para poder atrair possíveis parceiros. Então, te traz aqui a Havaianas, que para você ter uma franquia da Havaianas, você precisa ter a partir de R$ 250 mil de investimento inicial. Isso apresenta um payback a partir de 24 meses. A gente tem também a Chili Beans, que é uma marca de acessórios, de óculos. Você precisa investir entre 190 mil, se você quiser abrir um quiosque, e 380 mil para lojas. E apresenta um payback de 36 meses. A gente também tem a Smart Fit, que é impossível você não conhecer uma Smart Fit perto da sua casa. Todo lugar que você vai tem uma Smart Fit, que é uma academia muito respeitada aí no ramo das franquias de academia. E precisa de um investimento inicial que pode variar entre 500 mil e 2 milhões de reais. E estima-se que esse prazo de retorno do investimento seja de 36 meses. Uou, 2 milhões, né? A pessoa pode investir 2 milhões numa Smart Fit. Então, isso mostra que um cara que quer se filiar, um cara que quer ser gerente de uma filial de uma dessas empresas, ele, para analisar se isso é realmente algo viável, ele precisa saber quando ele vai ter o retorno do investimento dele. O cara não vai simplesmente colocar 2 milhões de reais sem saber se isso vai ter retorno e quando vai ter retorno. Mas geralmente as pessoas ignoram esse valor desse cálculo, desse estudo, para saber se realmente aquilo é viável.
E muitas pessoas ignoram o valor de uma consultoria, assim como as pessoas ignoram o valor de um engenheiro para construir uma casa e acaba que a casa cai. A casa possui um risco maior de cair. E assim também um negócio que ignora o investimento na consultoria, ele corre risco de ter prejuízo, de desmoronar também, assim como uma casa mal construída sem alicerce e sem base. E independente do cenário, né, Bruno? Investir, você tem que ter o máximo de segurança que você puder, né? Porque, popularmente falando, né, dinheiro não nasce em árvore e a gente não tá podendo rasgar dinheiro, né? Porque, independente do cenário, a gente precisa ter segurança quando for fazer qualquer tipo de investimento. Sim, e o payback não é o único indicador, ele é um dentre muitos que a gente não conseguiria explicar nesse rápido podcast. E nós estamos falando mais especificamente dele. Existem outros que, por exemplo, analisam a taxa de retorno do seu investimento comparado com outros rendimentos, tal qual o Tesouro Direto. Isso diz se o seu rendimento vale mais a pena do que simplesmente deixar o seu dinheiro ali, no Tesouro Direto, por exemplo. Então, é importante ter essas métricas para realmente investir, né, 2 milhões, 500 mil, 250 mil para abrir o seu negócio. É muito melhor ter essas informações para estar mais preparado do que ir simplesmente no fazer, né, que o brasileiro gosta muito, de ir tentando e errando mesmo, que às vezes dá certo, mas muitas vezes não. Então, o valor da consultoria, ele representa uma grande economia nesse processo, porque ele te poupa de ter grandes perdas e de fazer um mau investimento. Por isso que é muito importante trabalhar com uma consultoria. E nós aqui da Hidros Consultoria prestamos o serviço de estudo de viabilidade econômica, que usa o payback como indicador, além de muitas outras soluções de negócios. Nós acreditamos num país empreendedor, nós somos empreendedores júniores, né? Nós trabalhamos de graça para agregar valor a nós mesmos e ao país. Nós não queremos somente crescer profissionalmente, agregar ao nosso currículo. Nós escolhemos agregar ao nosso currículo enquanto nós agregamos ao país, ao Brasil, entregando projetos que impactam objetivos sustentáveis. Nós escolhemos impactar o país fazendo projetos que impactam vidas, que impactam pessoas. Nós tornamos o seu sonho realidade e por isso que nós estamos aqui entregando a você esse podcast para te dar um pouco de informação. É o primeiro de muitos. Espero que você nos apoie. É isso aí, Bruno, como você disse, é o primeiro de muitos. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência. E não esqueça que você pode saber muito mais sobre esses e outros assuntos no nosso blog, que é idosconsultoria.com.br/blog. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. E até a próxima. Valeu! Valeu!